Quem observa o empata apenas como a vítima silenciosa ainda não entendeu o real poder do inconsciente. O que acontece quando a alma que sempre absorveu tudo, dores, abusos, manipulações, finalmente quebra a máscara da bondade incondicional? Será que o arquétipo do curador também carrega nas profundezas da sombra a semente da destruição? Carl Jung nos alertou: aquilo que reprimimos em nome do amor pode se tornar, um dia, o nosso próprio carrasco. E quando o empata se permite a tocar esse abismo, o mundo ao redor jamais permanece o mesmo. Você já parou para pensar por que o narcisista parece sempre vencer até que, de repente, desaparece como se tivesse sido tragado por algo invisível? Não é por acaso. Existe um momento raro, quase místico, em que a energia do empata entra em colapso e se reconstrói em algo que o próprio Jung chamaria de encontro com o self sombrio. É nesse instante, e apenas nele, que o jogo muda. Mas cuidado, o preço dessa virada é aterrador, pois envolve a destruição de tudo o que parecia ser verdade. Amor, perdão, compaixão, nada disso sobrevive intacto quando a alma decide retaliar. Imagine o rosto do narcisista, acostumado ao controle, ao enredamento emocional, sendo confrontado por um olhar que não pede mais explicações. Não há gritos, não há drama, apenas o silêncio carregado de um trauma alquimizado. O empata então não ataca, ele revela. E é essa revelação que desintegra o narcisista por completo. Jung diria que é o instante em que o inconsciente coletivo se move, trazendo à tona um símbolo arquetípico que reorganiza a balança de poder. Mas o que exatamente acontece nesse dia? Por que ele é tão temido por quem sempre manipulou? Este não é apenas um relato psicológico, é uma autópsia simbólica de uma alma desperta. O empata, ao tocar o fundo do poço, não emerge como antes. Ele retorna com uma nova linguagem, um novo rosto, uma nova aura, aquela que já não precisa agradar, que já não teme o abandono, que finalmente viu o que estava escondido atrás do espelho. E quando esse novo eu se coloca diante do narcisista, algo ancestral se quebra. O predador reconhece pela primeira vez que foi decifrado. E não há escapatória diante de quem aprendeu a ver no escuro. Mas será que o empata realmente destrói o narcisista? Ou será que ele apenas acende uma luz onde só existia manipulação? Será que o despertar é redenção ou é vingança? Essas perguntas, que parecem simples, guardam um código mais profundo, aquele que Carl Jung deixou enterrado em suas teorias mais sombrias sobre a sombra e o processo de individuação. E talvez, só talvez, a resposta esteja no caso mais terrível, que ele jamais ousou publicar. Uma história que foi considerada perigosa demais para ser contada. Até agora, você se lembra da primeira vez que duvidou do seu próprio valor e não sabia por quê? Como se uma presença invisível sussurrasse que você era pequeno demais, insuficiente demais, frágil demais para ser amado sem esforço. Essa voz não era sua. Era o eco de alguém que moldou sua identidade na sombra da manipulação. E enquanto você se doava, amava, cedia, o outro construía um trono sobre suas inseguranças. Carl Jung chamaria isso de colonização psíquica. Quando a alma do empata é ocupada pelo narcisista como um território sem dono, é aqui que começa a ferida. Não com o grito, mas com o silêncio. O silêncio onde o empata começa a desaparecer. Ele sorri, mas já não sente. Ele ajuda, mas está vazio. Vive em modo automático, enquanto o narcisista se alimenta das suas emoções como um parasita emocional. Jung ensinava que toda luz carrega sua sombra e o empata, por mais puro que pareça, está fadado a confrontar o monstro que ajudou a alimentar. Não por maldade, mas por ignorância espiritual. E quando esse confronto acontece, não há retorno, mas há um momento sutil, quase imperceptível, onde algo começa a ruir por dentro. Não é ódio, é lucidez.
um clarão no meio da escuridão, onde o empata enxerga pela primeira vez que a bondade que oferecia era, na verdade, sua prisão. Ele compreende que seu amor foi sequestrado e transformado em moeda de controle. E essa percepção não traz paz, traz fúria. A fúria que nasce quando a alma entende que foi acorrentada em nome da compaixão. É aqui que o empata enlouquece. Mas não como imaginam. Ele enlouquece em silêncio. E esse é o início da libertação. Você já sentiu essa raiva muda? Aquela que não explode, mas consome? Que se instala no peito como uma âncora emocional, pesada demais para ser nomeada. Essa raiva não é destrutiva, ela é sagrada. É o self gritando sob a superfície, exigindo que você acorde do transe emocional. Jung dizia que o processo de individuação começa no caos, e o caos do empata é o despertar da própria voz. Uma voz que foi abafada por anos de culpa, vergonha e medo, mas que agora começa a sangrar verdade. É nesse ponto que o jogo começa a inverter. O empata, que antes oferecia respostas, agora oferece silêncio. O mesmo silêncio que o narcisista usava como punição, agora se torna escudo. Isso confunde, isso aterroriza. Porque o narcisista não teme gritos, ele teme a ausência. Teme o reflexo no espelho onde ninguém mais o valida. O empata não precisa atacar, basta existir com presença. E essa presença curada se torna uma arma psíquica que desmonta as estratégias mais sutis de manipulação. Mas o que acontece com o empata nesse processo? Ele também se quebra, também enlouquece, porque destruir o narcisista não é matar o outro, é matar a parte de si que permitiu tudo. É um luto interno, uma descida ao inferno pessoal, onde as máscaras caem, inclusive as próprias. Jung alertava: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta, mas despertar dói. Despertar é ver o quanto você participou da sua própria prisão emocional. E essa culpa corrói antes de purificar. Você já se perguntou quantas vezes você se traiu para manter a paz? Quantas vezes se calou para ser aceito, se curvou para não ser abandonado, sorriu para não incomodar? Essas memórias não se apagam, elas se acumulam como fragmentos psíquicos que formam a persona, a máscara social que o empata aprende a vestir. Mas há um dia em que essa máscara não serve mais. E quando ela cai, a alma grita com vozes antigas, grita com fome de si mesma, grita exigindo restituição. É nesse grito interno que o empata se refaz. Nada nesse processo é linear. A mente tenta racionalizar, mas o corpo sente primeiro. Treme sua, perde o sono. O inconsciente envia sinais através de sintomas que ninguém explica. Ansiedade, cansaço extremo, confusão mental. Mas tudo isso é linguagem da alma tentando avisar. Algo precisa morrer para que você possa nascer de novo. E esse renascimento não é limpo, não é calmo, não é bonito, é visceral, é cru, é espiritual e, sobretudo, é necessário. O narcisista começa a perceber, não pelo que o empata diz, mas pelo que ele deixa de sentir. A empatia já não flui, o brilho nos olhos não responde. A presença virou ausência, e isso é aterrorizante para quem sempre controlou pelo afeto. Jung dizia que o maior castigo para quem vive de projeção é ser forçado a enxergar a si mesmo. E quando o empata se retira, o narcisista finalmente se vê, e o que vê é insuportável. Mas será que o empata realmente quer vingança? Ou será que ele só quer se libertar? Essa pergunta ecoa em cada célula, em cada memória, em cada lágrima que não foi chorada. Porque às vezes, destruir o narcisista é só uma metáfora para reconstruir-se. Uma reconstrução que passa por ruínas, por desertos, por espelhos quebrados. E mesmo que doa, é a única saída real. Porque quando o empata desperta, ele não volta para salvar ninguém, ele volta para si. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia.
Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um momento em que o empata não reconhece mais sua própria voz. O som que sai de sua garganta parece vir de outro lugar, mais profundo, mais antigo, mais bruto. Não é mais o tom doce da compreensão. É a vibração crua de uma alma que deixou de pedir permissão para existir. É como se, depois de tanto se anular, o eu autêntico explodisse para fora do corpo, rompendo amarras invisíveis. Jung chamava isso de confronto com a sombra, aquele território onde habitam os instintos negados, os desejos suprimidos e a potência que o empata nunca se permitiu acessar. Esse confronto não é iluminado. Ele não acontece numa sala de meditação ou num momento de paz. Ele irrompe como uma tempestade interna. Palavras atravessam a mente como lâminas, memórias voltam com uma nitidez cruel e tudo aquilo que o empata se forçou a esquecer agora o persegue com olhos ardentes. A imagem do narcisista se mistura com vozes da infância, com os engole o choro, os seja bonzinho, os não cause problemas. E de repente não é mais só sobre o outro, é sobre tudo, sobre todos os lugares onde o amor virou moeda de controle. Você já se sentiu culpado por dizer basta? Já sentiu que ao se afastar de quem te fazia mal, você era o errado? Essa confusão emocional é o maior triunfo do narcisista. Fazer o empata acreditar que o amor exige sacrifício constante. Mas Jung nos lembra, aquilo que parece amor, muitas vezes é apenas apego disfarçado de nobreza. E romper esse ciclo é como amputar uma parte da alma. Sim, a dor, mas também a verdade. E a verdade, ainda que cruel, é sempre o início da cura. O empata começa a olhar para o narcisista com olhos de quem enxerga além da ilusão. Já não há mais encantamento. O feitiço se quebra. As palavras que antes tinham poder agora soam repetitivas, previsíveis, ocas. O jogo emocional ele perde sentido e com isso nasce um vazio que assusta, porque durante anos ele foi preenchido pela tentativa de salvar o outro. E agora, sem essa missão, quem sobra? O empata precisa encarar aquilo que evitou em toda a vida, a solidão. Mas é nela que o self começa a sussurrar. Carl Jung dizia que você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. E é exatamente isso que o empata começa a fazer. Cada gesto antigo é revisto. Cada desculpa que deu ao narcisista é reexaminada com os olhos de quem já não tem medo da verdade. Ele percebe que perdoou abusos em nome da paz, que ignorou alertas em nome do amor, que se traiu para manter vínculos. E esse inventário emocional não é leve, mas é libertador. A dor da lucidez é quase insuportável no início. Ela não vem em ondas, vem em rajadas. Não dá tempo de respirar entre uma lembrança e outra. E o empata, que sempre teve a emoção como bússola, agora se vê sem direção. É nesse ponto que muitos recuam, que voltam ao ciclo, que pedem desculpas por sentirem raiva, mas alguns cruzam o portal. E esses, ao atravessar, já não pertencem mais ao jogo emocional do narcisista. Tornam-se perigosamente livres. Livre, o empata não precisa gritar. Sua presença já altera o campo ao redor. O narcisista sente que algo se foi, que o alimento emocional secou, que aquela fonte infinita de validação desapareceu. E é aí que começa a verdadeira destruição. Não na vingança, mas na ausência. O empata não precisa atacar, ele apenas deixa de nutrir. E esse corte é mais letal do que qualquer resposta agressiva, porque o narcisista não sabe existir sem plateia. E o empata, ao sair, leva o palco junto. Mas o mais surpreendente ainda está por vir, porque ao se libertar, o empata não apenas se cura, ele se transforma. Ele começa a acessar partes de si que estavam adormecidas, intuições mais aguçadas, coragem antes inimaginável.
uma lucidez que beira o profético. É como se, ao confrontar sua sombra, ele desbloqueasse arquétipos internos de força e sabedoria. Jung descrevia esse processo como o surgimento do self, o núcleo mais verdadeiro da psique. E quando o self se manifesta, não há mais espaço para manipulação. Você já sentiu esse chamado? Como se algo dentro de você sussurrasse que ainda existe uma versão sua esperando para ser despertada. Não uma versão ferida, reativa, desesperada por amor, mas uma versão íntegra, inteira, silenciosamente poderosa. Ela está aí, sob camadas de medo, culpa e lealdade distorcida. E talvez este seja o momento de escavar, de descer, de se perder para se encontrar. Porque quando o empata decide renascer, o mundo à sua volta também começa a tremer. Não é fácil explicar o que acontece quando o empata ultrapassa o limite. Não é uma cena de fúria explícita, não é um rompante descontrolado. É um silêncio que muda de densidade, um olhar que deixa de implorar, um corpo que finalmente se recusa a curvar. A loucura do empata não é um surto, é uma ruptura do que já estava insuportavelmente reprimido. Jung chamaria isso de retorno do reprimido, o momento em que o inconsciente cobra tudo o que foi soterrado. Emoções, palavras, instintos, verdades. Tudo volta e não pede licença. A mente do empata começa a colapsar as estruturas internas que o mantinham refém da imagem idealizada do amor. Ele percebe que passou anos adorando um altar falso, onde o narcisista se fazia de Deus. E é nesse colapso que surge a fênix, não como símbolo de beleza, mas de destruição. O empata destrói o mito do Salvador. Ele abandona o papel de mártir. Ele incinera o teatro da manipulação, onde atuava como coadjuvante. E ao fazer isso, ele queima junto a última ponte que o ligava ao narcisista. Você já percebeu como o narcisista começa a perder o controle quando o empata para de explicar? Explicar o que sente, explicar por que chora, explicar o motivo de sua dor. O narcisista precisa da lógica do empata para manter o jogo em andamento. Mas quando o empata mergulha no irracional do inconsciente, ele acessa uma força que não precisa mais se justificar. Uma força arquetípica, uma força ancestral, aquele tipo de poder que vem do fundo da psique e se impõe sem gritar. E é aqui que o empata se torna, aos olhos do narcisista, louco. Mas Jung alertava, a loucura é muitas vezes apenas um nome que damos à verdade quando ela incomoda. O empata não enlouquece, ele transcende. Ele abandona as regras sociais que o obrigavam a aceitar tudo em nome da harmonia. Ele desobedece, ele desafia, ele desprograma os padrões. E nessa desobediência sagrada, ele reescreve sua história. Não mais como vítima, mas como alquimista da própria dor. A transformação não é leve. O empata sente o corpo reagir. Tremores, crises de choro, confusão entre lucidez e delírio. Não é à toa, ele está literalmente desfragmentando o velho eu. E esse processo parece sim com loucura, porque é uma morte simbólica. Jung dizia que a neurose é sempre o preço pago por se evitar o sofrimento legítimo da transformação. Mas o empata, agora desperto, aceita esse sofrimento. Ele entende que atravessar o inferno é o único caminho possível para a verdadeira liberdade. A figura do narcisista começa a perder o brilho. Aquele olhar magnético agora parece apenas vazio. As palavras manipuladoras soam patéticas e a saudade evapora. Porque o empata compreende que o que ele sentia falta nunca foi da pessoa, mas da ilusão de ser amado. É como acordar de um sonho onde você era apenas figurante no enredo de outra pessoa. E ao acordar, o empata finalmente se coloca no centro da própria história, sem pedir permissão, sem pedir perdão. Você já se deu conta de como o narcisista implora por controle quando sente que está sendo esquecido? Ele tenta reaparecer, reciclar discursos, simular arrependimento. Mas o empata curado não reage mais ao barulho. Ele escuta o que está por trás. Ele vê o medo por trás da arrogância, a carência por trás da superioridade, a criança ferida por trás do adulto cruel. E nessa visão, ele perde o medo, porque já não precisa
precisa mais salvar o outro, nem se salvar. Apenas existir. Isso, por si só, já é uma revolução interna. Esse novo estado de consciência muda tudo. As relações, os desejos, a maneira como o empata respira, caminha, escolhe. Não há mais sede de validação, não há mais fome de aprovação. Há no lugar uma serenidade estranha, como se algo dentro tivesse finalmente assentado. E o mundo, embora igual por fora, já não toca do mesmo jeito, porque o empata agora se tornou inteiro, e inteiros não se vendem, inteiros não se arrastam, inteiros não se deixam sequestrar emocionalmente. Mas é impossível atravessar essa jornada sem perdas. Perde-se a ingenuidade, perde-se a fé cega, perde-se a parte de si que ainda esperava finais felizes, escritos por mãos alheias. E essa perda, apesar de dolorosa, é também libertadora. Jung dizia que a jornada do herói é sempre solitária, porque ela exige que abandonemos o que somos para nos tornarmos aquilo que fomos destinados a ser. E o empata, ao destruir o narcisista, na verdade destrói o véu, aquele que escondia seu verdadeiro poder. Você sente isso dentro de você, agora, como se algo estivesse se agitando, algo que você tentou calar por anos. Esse é o chamado, não um chamado externo, mas um movimento interno, um sussurro vindo das profundezas do inconsciente. Ele não pede, ele exige, e talvez, apenas talvez, o dia em que o empata enlouquece seja o único dia em que ele de fato desperta. O empata desperto não volta ao mundo da mesma forma. Algo nele muda o campo ao redor. As pessoas estranham seu novo silêncio, sua ausência de explicações, sua capacidade de dizer não sem culpa. Porque esse não agora carrega peso, não como imposição, mas como reconhecimento de valor. O empata aprendeu, finalmente, que sua energia é um templo e que nem todos são dignos de entrar. Carl Jung nos ensinou que a psique possui seus próprios mecanismos de defesa, e quando o empata acessa essa força, ele se torna um guardião do próprio sagrado. Mas a sociedade não celebra esse tipo de renascimento. Ela desconfia, chama de frieza o que, na verdade, é maturidade emocional. Chama de egoísmo o que é apenas a reconquista do próprio espaço interior. O mundo não está preparado para a verdade de um empata que deixou de sangrar para curar os outros, e por isso muitos o rejeitam. O preço da liberdade, muitas vezes, é a solidão, mas uma solidão diferente, fecunda, silenciosa, iniciática. É o retiro simbólico do herói ferido que agora volta para dentro de si, não para fugir, mas para reconstruir. Você já sentiu essa estranheza depois de cortar um vínculo tóxico? Como se estivesse no limbo entre quem você era e quem você ainda não sabe ser. Esse é o ponto exato da travessia. O momento em que os velhos papéis se desmancham, mas os novos ainda não se consolidaram. É como caminhar por um deserto sem bússola. E é nesse espaço que a alma se revela. Jung falava da importância de suportar esse vazio criativo, pois é nele que o self encontra espaço para emergir, longe das vozes externas, longe das máscaras sociais. O narcisista, ao perceber essa ausência total, começa a definhar, não por falta de amor, mas por falta de controle. Porque o empata sempre foi o espelho que o narcisista usava para ver uma imagem idealizada de si mesmo. E sem esse reflexo, a realidade começa a corroer a fantasia. É o colapso da persona, a desconstrução do personagem. E para o narcisista, que vive da ilusão de grandiosidade, não há punição maior do que ser obrigado a encarar o próprio vazio. Mas o empata não assiste a isso com prazer. Não há vingança em seu olhar, apenas constatação. A destruição que promove não é feita por ódio, é feita por ausência. E essa ausência é uma sentença. Não precisa de palavras nem de explicações. O empata agora carrega uma força que não grita, mas que ressoa. Uma força silenciosa que atravessa. Porque já não se trata mais de provar nada. Trata-se apenas de existir com inteireza. E isso basta para desestabilizar qualquer tentativa de manipulação. É neste ponto que o empata começa a lembrar de quem era antes de tudo, antes da culpa, antes da adaptação,
Antes de se moldar às expectativas alheias, ele começa a resgatar memórias que foram sufocadas, sonhos esquecidos, desejos abandonados. Há uma reconstrução que não é visível aos olhos, mas que se manifesta no brilho de um olhar que voltou a pertencer a si. E essa reconstrução é sagrada. Jung dizia que ninguém se torna iluminado por fantasiar figuras de luz, mas sim, ao encarar suas próprias trevas, e o empata agora caminha de mãos dadas com a escuridão que antes o paralisava. Você já se viu diante do espelho e não reconheceu quem te olhava de volta? Já sentiu que algo dentro de você grita por um espaço que nunca teve? Essa voz, esse grito, é o self. E ele não aceita mais a repetição do trauma como forma de conexão. O empata que despertou sabe, o amor que dói não é amor, é apego, é carência disfarçada de afeto. E por mais que doa soltar, há uma dor maior em permanecer. O empata solta não porque não sente, mas porque finalmente sente. Por si, aos poucos, as cicatrizes se tornam marcas sagradas. Não mais lembranças de dor, mas símbolos de iniciação. O empata começa a ver beleza onde antes havia apenas trauma. Percebe que cada lágrima foi uma purificação, que cada silêncio imposto se transformou em escuta interna, que cada ausência virou presença de si. E isso não tem preço. A dor não desaparece, mas deixa de comandar. E isso é liberdade. O narcisista sente e tenta voltar, sempre tenta, com presentes, desculpas, promessas, crises. Mas agora é tarde, porque o empata deixou de ser personagem, tornou-se autor. E quando alguém escreve a própria história com sangue e verdade, não há manipulação que o convença a rasgar as páginas. A destruição já foi feita, não com armas, mas com consciência, não com gritos, mas com ausência. E o novo capítulo não inclui o passado. Você sente essa força emergindo em você agora, esse impulso quase selvagem de se recuperar, de se reerguer, de se habitar com inteireza? Isso não é orgulho, isso é resgate, isso é nascimento, isso é a resposta da alma dizendo chega. E talvez, só talvez, você esteja a um passo de se tornar aquilo que sempre foi, mas nunca teve permissão de ser. Existe um instante, logo após o despertar, em que tudo parece calmo demais. O empata, acostumado à turbulência emocional, estranha essa paz silenciosa. Ela não vem acompanhada de euforia, vem com gravidade. É uma calma que pesa, porque carrega séculos de dores não ditas, de ancestrais que também foram calados, de vozes femininas e masculinas reprimidas ao longo de gerações. Jung chamaria isso de herança psíquica, os padrões que repetimos inconscientemente até termos coragem de quebrá-los. E o empata, ao se libertar, liberta também uma linhagem inteira de silêncios. Mas essa libertação não acontece sem que o inconsciente cobre seu preço. O empata começa a ter sonhos estranhos, visões simbólicas, pressentimentos. O inconsciente está ativo, trabalha em tempo integral para reorganizar a psique. O self está no comando agora, e ele exige verdade. Verdade nos gestos, nas palavras, nos afetos. Não há mais espaço para relações rasas. O empata começa a se afastar de tudo o que cheira a ilusão. É como se seu corpo desenvolvesse um radar espiritual, capaz de detectar, num olhar, o grau de toxicidade de uma presença. Você já sentiu essa mudança interna em que até os ambientes começam a parecer outros? Como se o mundo estivesse se reorganizando ao seu redor. Isso não é delírio, é ressonância. O empata curado emite outra frequência. Ele já não se alinha mais com o caos disfarçado de paixão, com o medo disfarçado de amor, com a dominação disfarçada de cuidado. Ele vê, ele sente, e o que vê transforma. Jung dizia que ao tocar a própria sombra, tocamos o inconsciente em coletivo. E ao curar-se, o empata se torna instrumento de cura para tudo à sua volta. Mas há um perigo oculto nesta fase, a tentação da revanche, o desejo sutil de mostrar ao narcisista o quanto ele perdeu, a vontade de ser visto, reconhecido, desejado. Essa armadilha é uma das últimas defesas do ego ferido. E se o empata não vigiar,
pode cair nela e, sem perceber, reconstruir o vínculo que tanto lutou para romper. É preciso vigilância interna, silêncio meditativo, coragem para não responder. Carl Jung advertia que os demônios mais perigosos não estão fora, estão nos desejos não redimidos que carregamos dentro. E é por isso que, mesmo após destruir o ciclo, o empata precisa mergulhar mais fundo. Não basta sair da relação, é preciso sair da estrutura interna que atraiu aquela relação. É preciso perguntar: o que em mim acreditava que merecia migalhas? Que parte da minha alma se viciou em mendigar amor? Por que o abandono me parecia familiar? Essas perguntas não são simples, mas são elas que abrem as portas da individuação, o processo pelo qual nos tornamos inteiros, como Jung descreveu. Não perfeitos, inteiros. Você já percebeu que mesmo curado, às vezes você sente saudade do que te machucou? Essa é a voz do velho eu tentando sobreviver. Ele sussurra que talvez você tenha exagerado, que talvez o narcisista mude, que talvez ainda haja amor, mas agora você sabe, isso não é amor, é memória emocional, é trauma não resolvido. E a única maneira de honrar sua própria travessia é escolher a si mesmo que doa, mesmo que sangre, mesmo que pareça egoísmo aos olhos dos que nunca te enxergaram por inteiro. É neste ponto que o empata compreende o real significado da palavra destruição. Não é aniquilar o outro, é interromper a repetição, é dizer: comigo esse padrão termina. É fazer do próprio corpo um altar onde não se sacrifica mais a verdade para manter o vínculo. É erguer uma nova identidade, forjada não no medo, mas na presença. Jung dizia que a verdadeira libertação é tornar-se aquilo que se é, e isso exige coragem para decepcionar quem só nos amava pela metade. O narcisista não compreende essa força. Ele tenta manipular uma versão antiga que já não existe mais. Seus jogos perdem eficácia. Suas palavras escorrem sem aderência, porque o empata agora está presente em si. Não há mais brechas. Não há mais vazio esperando preenchimento. Há uma presença, e essa presença é sagrada, inviolável, inatingível. Ela não precisa gritar, ela não precisa provar, ela apenas é, e isso basta. E então finalmente o empata percebe: o dia em que ele enlouqueceu foi o mesmo dia em que ele se reconectou com a parte mais divina de sua alma. Aquela parte que sempre soube, sempre sentiu, sempre tentou avisar, mas que só pôde emergir quando todo o resto desmoronou. É no colapso que a verdade se revela, e no silêncio que vem depois nasce o novo mundo. Quando o empata silencia, o universo escuta, porque há um tipo de silêncio que não é ausência, é presença total. É nesse espaço que tudo se transforma, não com explosões, mas com revelações. A jornada que percorremos aqui não termina com respostas, mas com ecos. Ecos de dores reconhecidas, de verdades sussurradas, de partes de si que talvez estivessem adormecidas há tempo demais. Você sentiu isso. Em algum lugar, algo dentro de você se moveu. Não sabemos o nome disso ainda, mas sabemos que é real. A dor deixou rastros, mas não são cicatrizes comuns. São runas gravadas na alma, símbolos que dizem: você sobreviveu sim, mas mais do que isso, você despertou. E esse despertar não é ruidoso, não é glorioso, não é grandioso aos olhos do mundo. Ele é sutil, quase imperceptível. E justamente por isso é imenso. Jung nos ensinou que o verdadeiro poder não está no grito, mas na integração. Quando a luz olha para a sombra sem medo, é aí que nasce o ser inteiro. Talvez você ainda esteja digerindo cada cena interna, cada lembrança invocada, cada nó desatado. Isso é esperado, porque não se atravessa o inferno emocional sem que o corpo precise de tempo para entender o que a alma já aceitou. A travessia foi feita, mesmo que você ainda esteja no meio da ponte, mesmo que parte de você ainda olhe para trás. A verdade é que você já não é mais o mesmo. As imagens voltam, o olhar do narcisista, a voz que diminuía, o riso que feriu. Mas agora elas voltam com outra tonalidade. Já não dominam, já não controlam. Agora são apenas registros,
memórias que existem, mas não comandam mais a narrativa. E é aí que reside a verdadeira vitória do empata. Não em punir o outro, mas em sair do campo de batalha inteiro. Você sente essa calma? Ela não é paz de propaganda. É uma paz suada, conquistada, construída sobre destroços emocionais. É a serenidade de quem aceitou o caos e, mesmo assim, decidiu continuar. De quem tocou o abismo com os próprios dedos e voltou com as mãos cheias de si. Essa é a essência do empata que despiu a ilusão e finalmente se vestiu de verdade. Lá no fundo, talvez você tenha entendido que essa história não era só sobre o empata, nem só sobre o narcisista. Era sobre você, sobre suas repetições, suas entregas silenciosas, suas vontades engolidas. Era sobre as noites em que você chorou calado, fingindo que estava tudo bem. Sobre as vezes em que você foi gentil quando queria gritar. E agora, finalmente, você sabe. Você não precisa mais ser metade para ser aceito inteiro. A imagem final não é de destruição, é de renascimento. É a fênix que surge das cinzas, mas não para voar alto e sumir. Ela fica, planta raízes, reconstrói, cuida e sabe profundamente que nunca mais aceitará uma gaiola, por mais bonita que ela pareça. O empata que passou por tudo isso não volta, ele se refaz. E se refazer neste mundo é o maior ato de coragem que existe. Então, se algo pulsou em você, se alguma parte sua sussurrou, isso é sobre mim, não ignore. Isso não foi entretenimento, foi espelho, foi código, foi ritual silencioso de transformação. E talvez, só talvez, essa seja a sua hora de cruzar a própria ponte. Sem garantias, sem mapa, apenas com a certeza de que do outro lado finalmente você se espera. Se isso tocou algo em você, compartilhe, não por vaidade, mas porque talvez em algum lugar alguém precise dessas palavras para não desmoronar. Curta, comente, inscreva-se, não porque pedem, mas porque se você chegou até aqui, já faz parte. Parte da jornada, parte da cura, parte de uma consciência que, como diria Jung, sabe que a maior luz nasce da escuridão. E quando a alma cansada enfim se reconhece, o mundo inteiro se curva diante da sua inteireza invisível.